Olá, Glória a Deus, JB. deu certo. Tudo bem? Graças a Deus, cara. Já temos aqui 500 pessoas conosco, já quase 500 pessoas, mais de 500. Maravilha, hein? Que Que bom, igreja hein? abençoada aí, ó. 600 e lá vai. Ontem nós tivemos um pico de mais de 2.000, 11 mil e pouco, 11.900 pessoas participaram. E ontem Tremendo. o Rodolfo falou para nós uma coisa impressionante, Costa. Ele disse que Sim, na mesa, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, todo mundo perguntou para si, né? Será que sou eu? Hoje, diante dessa praga aí, tem tanto dedo em riste, tanta gente acusando os outros, né? E o Rodolfo disse, será que eu preciso de algum alinhamento, algum ajuste? Será que eu estou traindo Jesus em alguma coisa? é, Porque agora a gente tem esses profetas da oportunidade, né? Que é querem verdade. fazer os julgamentos, as medições, conferir todas as métricas. Eu acho incrível essa coisa de ser um juiz, entendeu? A Bíblia disse que um só é o legislador. A gente trabalha com discernimento, né? Sim, Ser de sábios no julgar e não na malícia. Tem muito discernimento que é primo, irmão da malícia, da maldade, né? entendo. Há muitas percepções que, na verdade, são distorcidas. É o reflexo da pessoa, né? Dos seus julgamentos pessoais. E Às na... vezes a pessoa está revelando mais de si mesma do que da situação, né? Exatamente. Mas um dos insights assim que Deus tem me trazido, rapaz, assim, que ele vislumbra como que se, de certa forma, Deus deu uma gravata no mundo e está falando no pé do ouvido, bem de pertinho. Olha, será que agora você tem um tempinho para me ouvir? E esse é o momento de uma reflexão muito pessoal de cada um de nós, né? Eu penso exatamente igual aí o Rodolfo falou, né? Às vezes a gente fica aí no nosso corre-corre, nunca tem tempo, desapercebido de muitas coisas que Deus quer fazer, principalmente nas nossas vidas, e de repente, né, a gente vê Deus dando uma gravata no planeta, né? Deus nos chamou para uma E reunião, todos, né? exatamente, exatamente. E em família, né? Ele É disse o verdade. seguinte: eu vou guardar vocês da praga, reúnam-se em casa, coloque o sangue nos umbrais. É isso E aí, como o cara. cordeiro juntos. Que depois tem um êxodo na frente, ô amigo. Rapaz, eu tô assim numa expectativa enorme, rapaz, do que vai acontecer, né? Porque assim, a gente sabe, uma crise, né? Toda crise é sinal de mudança. Uma grande crise é porque vai haver uma grande mudança. E eu acredito, né, quando nós começamos aqui essa década, né, todo mundo assim muito empolgado, não é? Todo mundo assim raciocinando visionariamente, e eu acredito mesmo que uma grande janela de favor se abriu, especialmente aqui sobre o Brasil. Honestamente, nós vamos ter uma janela enorme aí de muito favor. Mas é interessante, porque Deus vai abalar as coisas que são abaláveis, né? Exato. Então, essa crise, uma das informações que tem vindo ao meu coração, né, toda essa pandemia aí tem falado muito claramente comigo que uma grande mudança, grandes mudanças vão acontecer, né? Principalmente aqui no Brasil e também no mundo, e especialmente, eu diria assim, rapaz, igreja, prepare-se para um grande avanço. Vai acontecer um avanço da igreja no mundo que, olha, vai ser uma coisa inédita, sem proporções. Inclusive, assim, a gente que às vezes tem acesso, acompanhando o ministério profético de algumas pessoas, né? Isso já vem sido profetizado
por muitas pessoas ao redor do mundo, né? Especialmente aí o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum. JB, é difícil assim, uma pessoa que tem tanta sensibilidade à voz de Deus como o Loren, sabe? Uau. Inclusive, a queda lá do Muro de Berlim, do comunismo, o cara profetizou a coisa antes. É impressionante a sensibilidade dele a Deus. Tem um E coração nas desde nações, né? 2012, ele vem falando sobre o ano de 2020, que a partir de 2020, um grande mover, um grande avanço do reino de Deus vai acontecer. Eu estou muito empolgado. Que show, que show. O Loren tem um coração para as nações, né? Então ele carrega as É, nações no ombro. é Eu, verdade. é, eu tenho um peso pelo Brasil, né? Eu tenho um peso grande sobre mim, sobre o Brasil. Sim, eu também. Agora, Cote, a gente precisa discernir o espírito das épocas, né? Eu ia Sim, começar a falar sobre o governo, como o governo está se movendo, a importância de ter um governo nesse momento, né? Mas eu quero deixar isso para o final. Há uma palavra alemã chamada Zeitgeist, que é o espírito intelectual ou o espírito da época, o espírito do tempo. sim. É. E É, ele vai se modificando ao longo de todas as gerações, né? Hoje a gente chama o pós-modernidade como o espírito da época, né? Sendo sim. que o reino de Deus é o espírito da eternidade, né? Justiça, É alegria, paz, verdade. gozo no Não é só Espírito da Santo. época, né? Não é da época, é de todos os tempos, de todos os aions, né? Nesse século e no próximo. Mas o que eu percebi, na verdade, foi uma mudança de atmosfera. Claro, Deus está agindo sobre o caos. Ele faz seu caminho na tempestade, na 1 verso 3. Deus faz seu caminho na tormenta. Mas eu percebi uma mudança de atmosfera onde o pânico se instaurou, né? Eu falei ontem sobre a coroa que Davi pegou, colocou sobre a cabeça, Sim, aquela corona, né? E se tornou os atos, a mentalidade, o mindset de Davi mudou, o Betseba, o recenseamento, logo depois daquele episódio. A gente tem que tirar sim, essa coroa da cabeça. Coroa fala de governo, né? E o que eu percebi ontem é que os hábitos alimentares exóticos dos chineses têm produzido muitos males para o mundo. A gripe aviária, a gripe suína, sim. agora é a gripe do morcego, né? Diz que foi É, por ocasião de comer morcego e aquelas outras coisas doidas que eles comem lá. O vírus parece que realmente não foi fabricado no laboratório, mas foi resultado realmente dessa quebra, sim. dessa santidade orgânica, né? Que É, foi prescrita por Moisés, falando sobre aquela dieta que não é proibitiva, mas que especifica o que realmente é feito para ser comido pelos homens, né? sim. É, É, e nesse caso, você pode ver a própria peste, a vaca louca, foi o resultado deles pegarem restos de aves, de carnes animais, e darem como ração sim. para as vacas. E aí as vacas enlouqueceram, eles quebraram uma ordem, né? Um princípio, já que o boi é herbívoro, ele não come carne, e aí foram lá e deram carne para o boi comer e as vacas enlouqueceram, veio aquela peste, sacrificaram, a ganância sacrificou a Sim. riqueza de uma nação. E eu acho que mais ou menos a gente está É. chegando aí. Mas só para você entender o meu ponto, eu não gosto muito dessa demonologia, eu não trabalho com demonografia, nós nos conhecemos há pelo menos 15 anos, somos amigos, Sim. mas eu identifiquei uma personalidade influenciando a atmosfera. A Bíblia fala sobre o príncipe da potestade do ar. Quando nós falamos de morcego, nós estamos falando de vampiro, nós estamos falando de Nosferatus. Nosferatus é o espírito do medo, né? Sim. Ele é uma entidade que move-se pelo assombro, né? Tanto que a Bíblia diz, não temerás o terror da noite. Está falando de um espírito que é especialista. Quando você faz Sim. esse rastreamento espiritual, que não é necessário ser feito, né? Fique aqui bem claro que você não precisa saber o nome de demônio, você Sim. não É precisa usar o verdade. nome dos É. demônios, você só precisa trabalhar com as brechas que as pessoas deixam pelos seus Demônios pecados. são colaterais, né? Agora, é Exato, interessante porque
porque assim, uma virose, né, apesar de ser orgânico, mas é uma coisa invisível, né? Eu acho que isso dá um aspecto espiritual para a crise também, é um insight, né? Eu acredito que é necessário a gente fazer muitos discernimentos espirituais aí, né? Quando esse conceito na Bíblia da peste, da praga, da mortandade, né? É uma coisa que tem uma conotação muito espiritual. Então, acho interessante isso aí que você está falando. E a verdade é que essa coisa do morcego tem a ver com o vampiro, com o medo, né, com o Nosferatu. E o que eu percebo é que nós fomos atacados como humanidade por um espírito de pavor. As pessoas estão em pânico, né? Sim. As pessoas estão apavoradas. A E eu entendo. verdade, assim, né, JB, que essas coisas, tem muita coisa que drena as nossas energias. Quando a gente pensa essa coisa da bruxaria, essa coisa vampiresca, né? Infelizmente, isso é uma coisa que está muito em alta no nosso mundo hoje, né? E essa questão também dos distúrbios depressivos, é impressionante a quantidade de gente drenada. E o que você está falando, olha, faz muito sentido, porque essa postura nossa diante das verdades de Deus é decisiva para isso, né? E a questão maior não é só a gente acreditar nas mentiras de Satanás, mas é deixar de crer nas verdades de Deus, na proteção de Deus. Então, hoje tem uma guerra realmente aí nessa dimensão, né? Cote, a gente entende que o Brasil não é um país sob julgamento no sentido nação hoje. É claro, existem pontos específicos que estão sendo julgados no Brasil. O Brasil Sim. passou por uma série de julgamentos recentemente, né? Só, Agora, eu penso assim, JB, olha só, a Bíblia fala o seguinte, né? Que o que é abalável vai ser abalável, não é? Essa crise ela está vindo para revelar fundamentos. O que foi feito na rocha, cara, não está sob julgamento, não é abalável. Mas o que foi construído na areia, tem coisa, rapaz, que ainda é muito abalável no Brasil, porque é uma construção na areia, é construção na injustiça, na mentira, não é? E existe muita coisa abalável, e essa crise vem para isso. Mas, como você falou, eu acredito, assim, em relação ao Brasil, nós estamos debaixo de uma janela do favor de Deus. Quando a gente até pensa aí no nosso governo, na igreja, rapaz, esse governo aqui, tem gente até que me interpreta um pouco mal, assim, nas redes sociais, como se eu estivesse idolatrando o Bolsonaro, esse tipo de coisa. Gente, mas Bolsonaro é resultado do que Deus está fazendo na igreja. Essa igreja que tem sido coluna e firmeza da verdade, um baluarte da fé. Deus está levantando e existe já um remanescente da igreja no Brasil que nós agora elevamos essa guerra para o nível de governo. E Deus, de uma maneira sobrenatural, pela primeira vez, ineditamente, colocou um presidente que professa sua fé em Jesus, que está na contramão do politicamente correto. Rapaz, isso é eu uma também sou coisa fã dele, Cote. maravilhosa aos nossos olhos, cara. É demais. A verdade é que, né, nós temos hoje um presidente que confessa Deus, que confessa Jesus, convidou Jesus para entrar no palácio, né? Eu já visitei aquele Sim, lugar muitas outras temporadas, né? A gente sabe como é que as coisas sempre funcionaram. E a gente está vivendo realmente um inedetismo no Brasil. Nós estamos vivendo uma época que é realmente uma janela de favor, um tempo kairós para a nação brasileira. Mas, como você disse, eu lembro de João de Constantinopla, que era o João Crisóstomo. Ele parece que estava repetindo um pouco ali o profeta Abacuque. Ele era um profeta, aquele cara com aquela vocação insubornável, mas era um cara muito, muito valente. A época exigia esse tipo de profeta,
né? A gente está falando de Ambrósio de Milão também, que era um sujeito que enfrentava o imperador na porta da igreja. E João Crisóstomo, João de Constantinopla, dizia: ei, poderoso, rico, você sabe, a viga da porta da tua casa está clamando a injustiça que você fez contra os trabalhadores que a construíram. Ou seja, a estrutura da tua casa, ela tá gemendo. Ela não tem solidez, ela não tem a força necessária para se manter de pé quando chegar a tempestade. Isso, vai ser abalado. Tem coisas que são abaláveis por causa disso. Estão na areia. E a tempestade, essa crise, está vindo para revelar muitos fundamentos. Deus está abalando os fundamentos. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E deixa eu te dar mais um exemplo bíblico importante, eu acho. Sebna era o escrivão, era o guardião dos tesouros. Ele tinha chaves, né? As chaves dos tesouros. Ele que abria, ele era o ministro da fazenda em Israel. Sim. E Deus diz: você foi infiel, Sebna. Você foi tão infiel porque você quis, na verdade, construir para si. Você quis edificar sua casa sobre os rochedos. Você quis criar um lugar tão seguro onde você não fosse afetado. Você simplesmente colocou a sua segurança nisso e você se corrompeu. E o Senhor diz: eu vou te derrubar onde você estiver, lá em cima. Você vai cair. E vou pegar a tua chave, o teu manto, a tua capa, e vou entregar para Eliaquim, porque ele é um homem melhor do que você. E esse Eliaquim será um pai para os moradores de Jerusalém. Daí aquele texto: dar-te-ei as chaves de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Essa é a chave do Ministério da Fazenda do Céu. É uma nova liderança que está assumindo com o coração paterno. Não é simplesmente querer conquistar segurança e proteção, ainda advinda de corrupção, mas é aqueles que têm um coração de pai, empresários que têm um coração de pai, pastores que têm um coração de pai, líderes políticos que têm um coração de pai. E nós estamos vendo essa transição no Brasil. Pela primeira vez em 500 anos, a gente tem um ministério, a gente tem uma equipe dos sonhos no ministério. É daí que eu queria falar um pouquinho sobre a importância do governo nessa hora. Eu vi o Osmar Terra falando uma série de pronunciamentos, ele já saiu do governo, obviamente, mas ele falou um pouco sobre algumas maneiras que estão sendo equivocadas na visão dele de se tratar a situação. Que a população precisa criar imunidade. Em um certo ponto, as pessoas vão pegar o vírus, né? E elas precisam criar imunidade. E ele fala que o isolamento principal, o isolamento tinha que ser feito realmente com pessoas de risco nesse momento. É claro que existe todo um medo do sistema de saúde quebrar. O Mandetta já disse que em final de abril o sistema de saúde está quebrado. Não está quebrado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer. Amém. Nós declaramos em nome de Jesus. Contudo, tem aí a perspectiva da cura. O FDA americano já liberou agora a produção daquilo que é o Reuquinol, né? Que junto com a azitromicina, que vai tratar... Cloroquina, né? Cloroquina, hidrocloroquina, que na França... na verdade, assim, a cloroquina, né, muito usada no tratamento da malária, realmente isso... tem que ser uma coisa sempre com um receituário médico, né? Porque ela é importante, mas é extremamente agressiva em termos de efeitos colaterais, principalmente no fígado, né? Mas, assim, é uma boa notícia, né? É uma boa notícia. A gente já tem aí algum tipo de tratamento, né? É por aí mesmo. Então, e diz que essa medicação já estará disponível. Ela já está sendo usada em teste já aqui no Brasil, já existe já em tempo real acontecendo. E oremos para que isso dê certo. Caso, que também tem um perfil genético do brasileiro, como é que se adapta a medicação com relação à virose, com relação à gripe, com relação ao Covid-19. Mas
Cote, eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Sim, Você está enxergando essa luz no fim do túnel, essa saída, essa perspectiva de uma saída breve? Qual é a sua opinião hoje com relação a esse momento? A gente está realmente vivendo um momento difícil e a gente precisa, assim, ter um deadline. é, Um deadline sobre as pragas em Israel tinham um prazo. Lembra de sim, Daniel? Daniel diz assim: sim, sim, é, eu estava orando, estava buscando a Deus e Deus me mostrou pelos livros do profeta Jeremias que o tempo da praga em Israel seria 70 anos, né? O tempo sim. do Tempo cativeiro, do no caso, o castigo. tempo do cativeiro, o tempo do É, castigo. Quando Davi escolheu os 3 dias ao invés dos 3 meses ou dos 3 anos, ele determinou sim. um prazo, Um um tempo, um prazo prazo, final é. para aquele julgamento. É. A gente vê lá a situação também de Davi com relação a Saul, que nos dias de Saul mataram os gibeonitas, e foi lá e aconteceu Isso. aquele negócio que eu não gosto nem de contar, uma história muito terrível, né? Que era Sim. uma maneira de remir a terra. É, há um deadline, há um tempo para essa praga terminar, e eu espero que ela aconteça rápido. Se fosse, né, por nós, por todos nós, eu acredito que Então, Davi olha seria. só, esse tempo de Deus, eu acho que ele depende muito da resposta humana, depende muito do nosso quebrantamento. Nós podemos ou atrasar a obra de Deus ou adiantar. Depende Boa palavra. muito do nosso posicionamento. Aquilo até que eu falei no início, assim, Deus deu uma gravata no mundo, rapaz. Deus deu uma gravata no mundo. Não é? Até assim, tem uma palavra aqui em Salmo que no início desse ano, Deus me deu essa palavra, né? Porque se amotinam as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras de nós, as suas cordas. Quer dizer, um mundo que, assim, de certa forma, tem se afastado de Deus, né? Mas é interessante que um pouco mais na frente, não é, o salmista, Deus dizendo, né, pede-me e te darei as nações por herança, os fins da terra por sua possessão. Então, é interessante que Deus, olha, Deus está tratando com o planeta, né? É importante a gente entender isso. Vamos ver qual é a resposta que as nações vão dar para Deus, né? E trazendo isso aqui para a nossa realidade no Brasil, aquilo que a gente estava conversando, né? Eu acredito muito, JB, assim, não é só num mover de avivamento, mas num mover de reforma, né? Até o termo que eu usei, Deus está abalando fundamentos. Fundamento tem a ver, eu sempre falo, né? A gente precisa, não é só de uma transformação, mas de uma transfundação. Transformar é mudar a forma, transfundar é mudar alicerces. Deus está mudando alicerces no Brasil, não é? Em todas as esferas da sociedade. Então, com essa crise, honestamente, assim, eu tenho orado, tenho torcido pelo melhor, mas, de certa forma, a gente tem que estar preparado para o pior. É importante a gente estar preparado. Isso não é motivo de medo, de pânico, muito pelo contrário. Eu acredito que essa crise também é um chamado a um sabá, a um descanso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, nisso tudo, encontrar esse lugar de descanso. Esse lugar existe, né? Esse lugar que Davi encontrou nas batalhas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas em Deus, né? No meio da tempestade, existe um lugar de descanso, um lugar de autoridade. Então, nós temos que encontrar esse lugar, não é? E a partir desse lugar, como você tem feito, vamos exercitar nossa autoridade sobre essa tempestade. Vamos dizer a esse vírus: sai em nome de Jesus. Nós te Amém. repreendemos Amém. em nome de Amém. Jesus. É de uma Amém. plataforma de descanso, não de medo, que nós vamos exercitar a autoridade sobre essa pandemia. Agora, Cote, quem vai determinar esse tempo somos nós. eu amei ouvir essa sabedoria. Eu acho que esse princípio sobre o time que é definido, as pessoas falam de soberania de Deus,
mas nós estamos falando de telema, nós estamos falando da participação do homem nos atos de Deus no mundo. Sem isso, Sim, Deus seria um ditador, um déspota, né? Então, com isso. isso, ele nos dá a permissão do arrependimento, da mudança, da transformação, ou de continuar nos nossos erros e, com isso, prosseguir no juízo. Então, o tempo deadline vai ser definido pelo nível de busca, de procura, de arrependimento. Mas eu quero colocar mais um ponto aqui para a gente Sim, finalizar. Na cruz do Calvário, Jesus foi lá, morreu, expôs os principados, as potestades, os poderes, os domínios, a vergonha, ao desprezo, a ignomínia, triunfou sobre eles na cruz, os sim, despojou, arrancou suas insígnias, sua autoridade. O príncipe desse mundo foi expulso, diz a Bíblia, em João capítulo 12, verso 31. O ponto começou-se um processo progressivo de transformação do mundo, onde se reza o Apocalipse, desse processo de todos os inimigos de Deus serem sujeitos debaixo de seus pés, pela modificação desses fundamentos, pelo juízo sobre essas falsas bases de que estava edificada a humanidade inteira em todas as suas línguas, raças, tribos, nações. Mas o ponto que eu quero chegar Deus não fez isso de uma vez, essa cirurgia, esse impacto completo, porque o mundo não aguentaria, né? Não suportaria o juízo instantâneo. Então, essas 7 taças, 7 trombetas, 7 taças da ira... É um processo de redenção, né? É um processo de redenção através da transformação, onde esses falsos fundamentos são quebrados e o fundamento da Basileia, justiça, alegria, paz, gosto no Espírito Santo, fica afirmado. Então, qualquer coisa que não esteja firmado na eternidade, firmado nos mais altos valores do reino de Deus, está sendo julgado. Mas eu quero deixar Está sendo abalado. Está sendo abalado. E demônio para sair, né? Faz barulho. Tá tremendo muito, por quê? Porque está saindo. Está saindo da estrutura. De 500 anos no Brasil, tem coisa saindo da estrutura. Tem o setor empresarial ganancioso, a bolsa de valores, o capital especulativo, né? Não quero falar que nem esquerdista aqui, por favor, mas existe um abuso real, né, nessa condição do capitalismo selvagem, né? Do capitalismo, do qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro. Qualquer que coisa hoje, JB, é uma coisa interessante, mas é o cúmulo da controvérsia, né? Porque nós temos essa coisa do progressismo. É interessante, a nova versão do anticristo é o progressismo, não é? Então você vê o progressismo de direita, que é um conservadorismo sem Deus. Imagina um conservadorismo sem Deus, cara. E você vê o progressismo da esquerda, que é um comunismo capitalista e selvagem. É o cúmulo da controvérsia. Sim, mas você vai ver no progressismo justamente essa força que luta contra o inevitável. É o que na advocacia eles chamam de esperneanos. Ou seja, o cara perdeu a causa, mas ele tem o direito de espernear. O progressismo o esperneio do diabo. Por quê? Porque ele quer destruir os fundamentos. O progressismo em última instância, a destruição dos fundamentos. Como diz o Salmo, acho que Salmo 11, 11:3. Em se destruir nos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, o que é o progressismo? É destruir o conceito de família, é destruir a égide, né, na qual foi constituída a sociedade. E Deus está abalando isso aí, JB. Deus está abalando isso aí com toda a força, rapaz. Eles querem assim, passar a medida da maldade vai subindo e chega uma hora, rapaz, que Deus fala, vamos ter uma conversa mais de perto, vamos ter uma conversa mais séria. O progressismo quer passar o trator sobre os valores ocidentais, os valores que foram conquistados, fundamentados pelas Escrituras, e Deus está dizendo, eu que vou passar o trator. Vou passar o trator. E essa, honestamente, JB, essa é a minha guerra hoje. A minha guerra hoje é a guerra de valores. Assim, eu até optei ministerialmente por ter assim uma participação maior em termos de exercício de cidadania, dando opiniões
na esfera política, na esfera econômica, exatamente Você não por era causa assim, disso. tá? Eu te acompanho tem 15 anos e você começou tem 1 ano e meio com isso. Você era totalmente fora. Mas deixa eu te falar uma Totalmente, coisa, eu Cláudio. era totalmente fora disso, mas, rapaz, sabe o que é uma indignação de Deus, cara? Assim, que tem vindo ao meu coração. Porque quando você vai ganhando luz, você vai ganhando entendimento, cara, e você vai ver assim uma tanta destruição acontecendo, cara. Eu tenho entrado um pouco mais firme. Sou marinheiro de primeira viagem nisso aí, mas rapaz, eu não quero fugir dessa briga da guerra de valores, não, dessa guerra cultural. Que lindo. Cora, eu tenho visto seu zelo. Você está ardendo em chamas. A palavra zelo quer dizer arder em chamas. Eu estou lendo um autor chamado Christopher Dawson. Ele é um historiador famoso católico, né? Ele é contra o protestantismo na história, só que ele é fantástico, né? Ele fala sobre a criação do Ocidente, o nome do livro é A Criação do Ocidente, e onde ele vai tratar justamente de alguns governos. Ele fala sobre o governo de Moloch, o governo de Sim, Mamon. O governo de Mamon é onde tudo tem preço. O governo de Mamon é onde qualquer coisa pode ser comprada. Até a consciência das pessoas é comprada. é. O veredito no tribunal pode ser pago. É aquilo que foi chamado na história também de simonia. O cargo Sim, eclesiástico pode ser comprado. Né? sim, Qualquer é, coisa pode ser comprada no governo de Mamon. É onde o que reina é. não é a verdade, não é a justiça, é o dinheiro. O governo Provérbio de fala assim: Moloch, compra a verdade, não há vendas, a sabedoria, a prudência e a disciplina. Cara, tem coisa que não dá para negociar. E esse é o ponto aí de Mamon. Na verdade, cara, é a guerra de valores. Quando uma pessoa negocia os valores, negocia os princípios, negocia a fé, cruzou a linha de Mamon. Esse é o ponto. o outro governo que ele fala é sobre Moloch. Moloch, você sabe, era aquele deus que exigia sacrifício das crianças. É a Sim, indústria do aborto, é a engenharia é, social, é a eutanásia, é é o sinistro. genocídio, é o Holodomor, é o que aconteceu na Ucrânia, quando Stalin cercou e disse que de 6 a 9 ou 10 milhões de pessoas. Eu recebi um embaixador aqui da Ucrânia esses dias conversando sobre isso. Quase 10 milhões de pessoas morreram em um ano pelo genocídio, sem falar nos gulags, sem falar nos pogroms, sem falar nos campos de concentração. O governo de Moloch é o governo da morte, é o governo da Sim, destruição. Se por um lado nós temos o capitalismo selvagem, que é Mamon, nós temos do outro lado essa figura comunista e seus vários tons de vermelho. Né? Porque o comunismo tem é. seus vários tons, tem vários tons de cinza, tem vários tons de Isso. vermelho. Né? É. E eu quero hoje falar sobre um outro governo, que eu comecei falando mais cedo. Só É um o governo. parentezinho, essa Moloch, eu chamo isso a guerra de altares, né? Porque é, muitas vezes o que a gente está enfrentando em alguns lugares, até territorialmente falando, quem trabalha principalmente com missões e fronteiras, a gente que cruza muitas fronteiras aí no mundo, você observa exatamente isso. A gente tem ido por quase 10 anos ali na Polônia, né? Auschwitz, que é o ícone de toda essa tragédia, esse vale de ossos secos ali, é literalmente Birkenau, é um cemitério a céu aberto, não é? É Moloch. essa guerra de altares. Quanto sangue foi derramado ali? E como isso até hoje sustenta uma ferida que traumatizou o desenvolvimento da igreja, principalmente na Europa, né? Incrível. Então, olha, é A, algo que a merece igreja realmente parou uma de intercessão crescer. de peso. A igreja parou de crescer na Europa a partir da Segunda Guerra. Isso, exatamente. E por que a gente perdemos essa guerra a nível de altares? Ali você tem, foram milhares de campos de concentração. Em Auschwitz, tem um mapa lá
no campo, no museu, pessoas mostrando que pessoas vieram de todos os países da Europa, sem exceção, para morrer ali. E agora nós estamos trazendo intercessores de todos os lugares da Europa e do mundo para interceder ali. É uma guerra de altares, né? E eu creio, Deus está virando uma chave. Eu quero falar hoje, outra vez, me desculpe, sobre um novo governo, que é o governo de Nosferatu, que é o governo do medo, do pavor. Nosferatu é também caracterizado por aquele que rouba energia, né? Que suga, né? Suga a força das pessoas. Quantas pessoas depressivas, com medo do futuro, com medo do que vai... É aquela coisa que Jesus disse pela... É a era da bruxaria. Isso daí é o espírito da bruxaria. A gente hoje tem um reavivamento da bruxaria. A bruxa é o ícone de uma pessoa sugada, envelhecida. Bruxaria virou moda no nosso mundo, rapaz. Quantos adolescentes não estão se identificando com bruxos, bruxas, apaixonados por vampiros? Como que essa nova geração, rapaz, essa geração Harry Potter, né, uma geração órfã, uma geração que não tem referência de pai, de mãe, de família, os filhos do abandono, como essa geração, rapaz, estão entrando nos castelos das bruxarias, né? Rapaz, nós temos de resgatar essa turma. E o Crepúsculo da Stephenie Meyer, né? Um best-seller com mais de 100 milhões de cópias vendidas, a relação entre seres humanos e vampiros. Então eu citei aqui 3 entidades, né? 2 delas citadas na Bíblia, uma citada na mitologia, com uma divindade vampiresca, o espírito do medo, que suga a energia, que suga a força das pessoas. Eu só quero pintar um último quadro aqui, Costa. As pessoas dizem sobre a Batalha do Armagedon, lá no Vale do Meguido, eu já estive ali algumas vezes, 25 civilizações estão enterradas naquele monte, aquele pequeno Tel, que é um monte arqueológico, né, onde camadas de destruição sobre destruição vai construindo aquele monte, mas é um monte artificial, onde civilizações estão enterradas. No caso do Meguido, 25 civilizações enterradas. E as pessoas acreditam que vai acontecer uma batalha ali naquele vale de Esdras-Dalon, onde Gideão, onde Débora, onde Salah-ad-Din, e tantas batalhas aconteceram no passado. Mas, na minha perspectiva, a Batalha do Armagedon é esse levante final dos deuses. O que nós estamos vendo é que, com o advento da fé, quando Jesus destronou esses poderes, essas divindades vieram abaixo. Então, nós vimos a Europa inteira se convertendo, o mundo foi chocado pelo Evangelho, o carpinteiro de Nazaré foi adorado pelos povos. Contudo, houve esse levante final. Existe um cara chamado... ele escreveu um livro chamado A Invasão Pagã. E ele fala sobre justamente esse levante final dessas divindades contra a fé cristã. Para mim, o Armagedon é justamente o governo de Moloque, o governo de Mamon, o governo de Nosferatu e todas essas Astarotes, Asmodeus e todas essas entidades se levantando num conflito final e onde a igreja sai triunfante. Eu vi esse João... Esse vale do Meguido é também chamado Vale de Josafá, o famoso Vale da Decisão, né? Então, é uma batalha também muito interna, né? Veja bem que o profeta chamou essa batalha para o campo da decisão em relação a essas posturas que você muito bem colocou aí. Amém. Amém. Gotti, eu quero orar por esse deadline ser diminuído. Deus tem misericórdia. Hoje, atender o nosso clamor, diminuir essa crise. Davi pediu 3 dias. Caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, porque são muitas misericórdias. Vamos encurtar esse tempo no nome de Jesus. É a nossa oração. Hoje eu oro e você finaliza orando depois de mim. Ok. Pai, eu quero hoje pedir por todas essas pessoas que estão sofrendo hoje de pânico, de pavor, de depressão, sugadas, roubadas da sua energia. Nós denunciamos hoje esse ataque de Nosferatus, esse ataque de vampiros, tentando sugar a energia, a força, o vigor, a alegria das pessoas
Tanta gente sem alegria de viver, sem alegria de comprar, sem alegria de beber, sem alegria de comer, sem alegria de se divertir. Tanta gente, Senhor, que foi de alguma forma usurpada da sua posição espiritual de estar assentado com Cristo nos lugares celestiais, que é o homem para que o estimes, o Filho do homem para que o visites. O Senhor colocou o homem sobre todas essas coisas, ovelhas e bois, animais e vírus, bactérias. Seres visíveis e invisíveis devem se dobrar à autoridade do nome de Jesus. E é isso que nós dizemos agora a esse espírito de medo, esse espírito vampiro, que agora cesse as suas manobras, cesse as suas no nome de Jesus. Recue na sociedade do Brasil, recue nas capitais, recue no interior, em cada pequena cidade. Nós liberamos em cada município brasileiro uma visitação de anjos hoje, ministrando paz, ministrando o resgate, a redenção. Amém. E queremos hoje, Senhor, um ponto de inflexão, uma transformação na nossa mentalidade, no nosso mindset, onde esse espírito, essa coroa do medo está sendo quebrada, Senhor, para que o trono de Deus seja estabelecido no Brasil, e justiça, alegria, paz, no nome de Jesus. O Santo seja o nosso Zeitgeist, o nosso espírito do tempo, o nosso espírito no Brasil. Que visite, Senhor, cada lugar e traga arrependimento sobre políticos, sobre empresários que andaram, Senhor, sob a avareza, sob a ganância, políticos que andaram na corrupção, na intenção de construir seus castelos fortes nos altos da rocha. Senhor, hoje traz arrependimento sobre cada pessoa no sistema educacional, na arte, no entretenimento, na mídia. Queremos, Senhor, um impacto nesses corações. E eu quero principalmente, Senhor, poupa os teus filhos, poupa os teus servos. Faz separação entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem nessa hora. Guarda os teus filhos no tempo da angústia. Esconde-os no seu pavilhão. Livra-nos. Amém. Amém. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E mais uma vez eu libero a cura sobre as casas. Eu libero a restauração física sobre os corpos. Eu expulso a doença hoje, onde ela estiver, e libero a restauração física, o fortalecimento do sistema imunológico e a restauração do gás, da energia, do vigor. Que o Espírito Santo vivifique cada célula mortal do seu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos concordar com essa oração. Pai, nos achegamos a Ti. Senhor, nesse tempo queremos reclinar a nossa cabeça no Teu peito, Jesus, ouvir as batidas do Teu coração. Obrigado, Senhor, porque podemos conhecer o Seu caráter. O Senhor é um Deus amoroso, compassivo, tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Senhor, por isso, nesse tempo de tanta dor, de tanto pavor das pessoas, Senhor, nós te invocamos, Senhor, pedindo as suas misericórdias. E como o Senhor disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados, sararia a terra. Senhor, e nós queremos realmente levantar um clamor pelo Brasil, pelas nações, essas nações que têm sido mais afligidas. Senhor, e sacerdotalmente nós te pedimos perdão, Senhor, por toda maldade, por toda mentira, por toda iniquidade, Senhor, pela dureza do coração, pela apostasia. Senhor, perdoa, tem misericórdia. E juntos aqui nós queremos concordar com um grande derramamento do seu Espírito, Senhor, que aonde abundou o pecado venha superabundar a sua graça, no nome de Jesus. Senhor, que realmente o Senhor alcance essa geração, que essa janela de graça que tem aberto sobre o Brasil, que ela se estenda, Senhor, e que possamos ver realmente a transformação, um movimento nos fundamentos da terra que vai redundar realmente numa grande revelação de Deus. Senhor, declaramos, Senhor, que a nossa confiança está em Ti, o nosso coração está firmado no Senhor como amor de baixo.
confiamos em Ti, confiamos no Seu caráter e oramos, Senhor, abrevia esse tempo, Senhor, Amém. em nome de Jesus. Amém, Em nome de amém, Jesus. amém e Amém. amém. Em nome de Jesus. Eu quero declarar Glória a tempo de Deus. oportunidade para o Brasil agora. Está se abrindo um tempo Amém. novo de Tá oportunidades ligado. inéditas. O que nós vamos viver ainda este ano, Cote, a partir deste ano, concordando com as palavras também do Lauren, é um tempo realmente de colheita para as nações. Amém. E o Brasil tem um Amém. papel muito importante para desempenhar nessa É hora. verdade. E por isso a economia do Brasil será sarada. Só que haverá outros líderes com dinheiro. São líderes com coração de pai. Eles Amém. não querem simplesmente ganhar dinheiro pelo dinheiro. Eles têm um projeto para o dinheiro deles. E que Deus alcance sua conta corrente, Amém. alcance sua empresa, alcance o seu negócio, alcance as nossas vidas. Nós queremos, como eu sempre tenho orado, Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem nós. O que o Senhor for fazer Amém. nessa estação, não faça sem nós. Muito obrigado, Cote. Amo você, amo a Raquel. Você é um presente de Deus para nós. Obrigado, JB. Um abraço na Dirce, na igreja. Estamos sempre juntos. Beijão no coração. Forte abraço. Abraço em todos vocês que nos assistiram. Volto amanhã com Gerson Costa. Amanhã nós vamos falar sobre finanças. Deus abençoe você. Maravilha. Deus abençoe.